Olha, rapaz, aqui nesse canal, os filtros do Dandan, eles são sagrados. Não venha mexer com ele não, rapaz. E aí, Moisito, Moisete, Dandanzito, Dandanzete, professor Dandan, agora com a barba de velho, está de volta. Quero deixar um recado para vocês. O meu filtro, ele não vai sumir, certo? Posso até mudar de filtro, mas ele não sai, porque isso aqui já é um negócio consagrado por aqui. Beleza? Professor Dandan está de volta, meu amigo, para debater o quê? Mais um simulado Metrofor para ti. Eu disse que a gente ia fazer 4 simulados, debatendo todo o edital, né, que a UES preparou para a gente, certo? Porque aí você vendo todo o edital, não tem problema de você chegar na prova e lá ser pego de surpresa, né? Então, todos os assuntos nós vamos passar bem devagarinho, pegando, claro, as questões mais clássicas. E no simulado passado, eu preparei para ti questões do começo, né, do início, começava com conjuntos, e eu fui até áreas e perímetros. Se você pegar o edital, ele continua após isso com função do primeiro grau, função do segundo grau, né, equações e inequações, proporção, ângulos e juros simples. Vai ser até essa parte que eu vou brincar com você hoje. Beleza? Então, mais 10 questõezinhas para você brincar. Durante a semana vão sair aí mais 2 simulados e aí eu fecho todo o assunto do edital, se Deus quiser. Show? Então bora comigo, você já está vendo aí a primeira questão e ela fala assim, ó. Em uma função do primeiro grau, y igual a f de x, nós sabemos que o f de 0 vale 4 e que o f de menos 1 vale menos 3. Com essas informações, ele quer que você calcule aí o f de 1, certo? Olha, Moi, primeira coisa, é uma questão de função do primeiro grau. Então, seu primeiro passo para matar uma questão como essa é saber como é que se escreve uma função do primeiro grau, né? E é da seguinte maneira. F de x é igual a vezes x mais b. Onde esse cara que está na frente do x, que é o a, nós chamamos de coeficiente angular. E o cara que está como termo independente, aquele que não tem o x, ele é chamado de b. Fica muito mais fácil você identificar o que é o a e o que é o b. E o que é que ele significa quando você faz o desenho do gráfico. É o caso da segunda questão. Então, vou deixar para debater o gráfico na segunda, tá? Então, a função é desse tipo. Observe que quem está dentro do parênteses representa o que, Moi? Representa o x. E foi justamente isso que ele me deu na questão. Você vai apenas trocar os dois valores que ele te deu. Ele me deu o que, Moi? Ele me deu o f de 0. O que é que significa o f de 0? Muito simples. Tu vai só trocar o x por 0. Vai ficar assim, ó. A vezes 0, o x agora vale 0, mais o b. E a questão falou que esta conta, f de 0, tem que dar quanto? Tem que dar 4. Então, isso aqui vai dar 4. Olha que lindo. Troca o x por 0 e iguala a 4. Acabou-se. Porque você sabe aqui, ó, que a vezes 0, papoca, vai-se embora. Só sobra desse lado b. Então, vai ficar b igual a 4. E aí você guarda essa informação. Você já achou um dos valores necessários para descobrir a função, que é o b. Está faltando você somente agora achar o valor de a. E para achar o valor de a questão me deu uma segunda informação. Ela disse que o f de menos 1 vale quanto? Vale menos 3. O f de menos 1 vale menos 3. Aqui você tem que tomar um cuidado, porque o valor de x é negativo, né? Então tome cuidado para você não errar o sinal na hora das operações. Bora trocar agora o x por menos 1. Ó. O f de menos 1, aí fazer a mesma coisa, tu vai trocar o x por menos 1. Então fica a vezes o menos 1 mais o b. Isso tem que dar, segundo a questão, menos 3. Perfeito? Mas nós já sabemos, cara, quanto é que vale o b. Na questão anterior, no item anterior, no ponto que nós fizemos antes, nós achamos o b. Quanto era o b mesmo? O b é 4. Então nós vamos trocar aqui, ó. Troca o b por 4. Então nós temos a vezes menos 1, que vai dar menos a, mais o b, que é 4, e isso tem que dar, segundo a questão, menos 3. Lindo, né?
leva o 4 para lá, ele vai negativo. Então você vai ter que o menos A vai ser menos 3 menos 4. E menos 3 menos 4, sinais iguais, repete o sinal e soma. Perdeu 3, depois tu perdeu 4, é claro que ao todo tu vai perder 7. Quando chega aqui, a galera tem a mania de multiplicar por menos 1, né? Mas não precisa, cara. Menos com menos é quanto? Mais. Menos do A com menos do 7 vai dar mais. Então o A vai ser igual a 7. Lindo. Lindo, 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 lindo. Matou a questão, meu amigo. Você já tem o valor de B, já tem o valor de A, você já sabe qual é a sua função. Vamos aqui para a segunda tela. A minha função não é a função f de x igual a A vezes x mais B? Perfeito. Quanto é o A? Nós descobrimos que o A vale 7. Então fica 7x. E o B? O B era 4, né? Então fica 7x mais 4. Essa é a função, se a questão perguntasse, claro, que a gente iria achar. Perfeito? Professor, mas por que eu tenho que achar a função? Não entendi. Para que achar essa função? Porque ele quer, cara, o valor do f de quanto? O f de 1. Certo? E aí tu vai trocar agora o x por 1 e matar a questão. Bora. F de 1 vai ficar 7 vezes o x, que agora é 1, mais 4. 7 vezes 1, 7. Com mais 4, 11. Então, o f de 1, ele vale 11. E aí você marcaria o item de helicóptero, né, professor? Exatamente, é de helicóptero. Meu? Pois é. Lindo, 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 lindo uma questãozinha dessa. Mas esse jeito aí, cara, é o jeito tradicional de se resolver uma questãozinha de função do primeiro grau. É aquela solução que todo mundo já pensa em fazer quando encontra essa questão. Só que o dandanzinho está aqui. E na hora do concurso, você tem que ser o mais esperto possível. Você não pode perder tempo. Gastar 5 minutos numa questão que você poderia responder em 10 segundos. Olha o tanto de conta que tu fez. E o Dandan agora vai te mostrar uma segunda solução. Que você vai ficar pensando assim, meu Deus, por que eu sofri tanto? Pois é, venha comigo, olha. Olha as informações que a questão te deu, cara. Eu vou começar pela segunda. Ele me disse que o f de menos 1 era igual a menos 3. Depois ele me disse que o f de 0 era igual a 4. E perguntou quanto era o f de 1. Cara, se tu olhar, os números que ele me deu são números consecutivos, né? Um atrás do outro. Está aumentando sempre a mesma quantidade. Menos 1, 0 e 1. Está indo de 1 em 1. E uma coisa legal da função do primeiro grau é que a taxa de crescimento dela é sempre constante. A taxa de crescimento dela é sempre a mesma. Então, se de menos 1 para 0 cresceu, sei lá, 20, do 0 para o 1 vai crescer 20. Se do 3 para o 4 cresceu 30, do 4 para o 5 também vai ter que crescer 30. A taxa de crescimento de uma função do primeiro grau é sempre constante. Por isso que a gente resolve várias questões de função só com regra de 3, né? Função do primeiro grau. Tá bom? Porque ela tem essa qualidade, essa constante na parte da taxa de crescimento. Perfeito? Então eu não precisava achar a função, eu não precisava achar o A e o B, bastava eu conseguir enxergar quanto foi que aumentou, cara. Observe, o f de menos 1 era quanto? Menos 3. E o f de 0 não é 4? Ora, daqui para cá aumentou quanto, cara? Do menos 3 até chegar no mais 4, aumentou 7. Ixi, mas era difícil enxergar isso. Era só você olhar para a reta, né? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Aumenta 7, né? Do menos 3 até o mais 4, você tem 7 pulinhos para fazer. Então, se do f de menos 1 até o 0, até o f de 0, aumentou 7, do 0 até chegar no 1, também vai ter que aumentar 7, porque o crescimento é igual aqui no x, né? Então, do 4 vai ter que aumentar 7. Quanto é que é 4 mais 7? 11. Então, o f de 1 seria 11, sem você sofrer do jeito que nós sofremos inicialmente. Perfeito? Essa solução é uma solução que eu chamo de solução elegante. Aquela solução que poucos alunos vão enxergar, mas que na hora da prova faz tu ganhar 2, 3 minutos preciosos. E é por isso que o Dandan está aqui, cara. Te mostrar todas as ferramentas possíveis para se responder uma questão de matemática.
Quanto mais ferramentas tu tiver na mão, melhor, porque aí você decide qual é aquela que se habitua melhor naquele momento que você está. Legal? Então tá aí, essa foi a primeira questãozinha. Né? Você escolhe aí qual é o método que melhor lhe agrada. Tá bom? E vamos embora, vamos para a questão número 2. Olha, como eu disse para ti, a questão número 2 era uma questão de gráfico, mas também de função do primeiro grau. Eu estou seguindo aquela linha que eu te disse lá no simulado passado. Sempre escolhendo 2 questõezinhas de cada assunto, certo? Para que a gente consiga ver aquelas questões que são mais clássicas, né? Às vezes você pega só uma questão, mas de função do primeiro grau costuma cair gráfico, costuma cair, né, você saber o coeficiente angular, o coeficiente linear, e você, com apenas uma questão, às vezes deixa de fora um assunto desse. Para não perder, estou tentando fazer 2 de cada. Então a questão 2, ela fala o seguinte. Ó. O gráfico abaixo representa uma função do primeiro grau, ax mais b. Clássica, né? Essa aqui você não pode esquecer jamais, tá? Qual é o valor de a mais b? Pronto. Do mesmo jeito da questão 1, você vai ter que achar o a e o b, só que nesse caso ele me deu só o gráfico. E pelo gráfico tu vai ter que matar a questão. Cara, eu sempre gosto de fazer um exemplo antes, certo? E eu vou fazer isso contigo, eu vou aqui no S-Note, certo? Eu vou criar aqui, cara, um plano de fundo quadradinho. Vamos gastar um tempinho aqui só fazendo um certo gráfico. Não tem problema não, você vai acertar a questão, tá? Mas eu quero que tu entenda o que é que significa o A e o que é que significa o B. É sempre bom ver uma teoriazinha por trás, tá? Então, observe. Eu quero que você desenhe para mim o seguinte gráfico. F de x igual a 3x não, 3x é muito feio. Vou colocar 4x menos 2, tá? Desenhe para mim o gráfico f de x igual a 4x menos 2. Então, bora. Eu vou colocar aqui o gráfico, né? Ó. O eixo y, o eixo das ordenadas, colocando aqui os eixos das abscissas, e cada quadradinho desse vale 1, tá, pessoal? Aqui vai ser o início, que é o 0, aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, e para cá o menos 1, então não vou nem escrever, você já sabe que cada quadradinho desse vale 1, tá bom? Vamos montar o gráfico escolhendo alguns valores, ó. Vamos escolher, chutar mesmo, chutar uns valores de x, chutar uns valores de y e montar os nossos pontos para jogar no gráfico, certo? Olha, vamos trocar o x por 0. Se eu trocar o x por 0, quanto é que vai dar o y? Olha, vai ficar 4 vezes 0, que dá 0, menos 2. Então vai dar menos 2. Tudo bem? Então nós já temos o primeiro ponto. Quando o x é 0, o y vale menos 2. Onde é que está o menos 2? Está bem aqui, ó. Ah, aqui seria o menos 2, né, professor? Pronto. Então a minha reta vai ter que passar por esse ponto que eu marquei. Quando o x não tiver nada, o y é menos 2. Escolhe outro ponto. Vamos escolher o ponto x igual a 1, né? Quando o x for 1, quanto é que dá o y? Vai ficar 4 vezes 1, 4. 4 menos 2, 2. Então, quando o x for 1, o y vale 2. Então, nós temos o segundo ponto. Quando o x for 1, 1 está aqui, ó, o y vale 2, 2 está aqui. Então, seria este pontozinho que eu vou marcar para ti. E só com esses 2 pontos já dá para você desenhar o gráfico perfeitamente. Então, vou fazer mais um. Quando o x ele for 2, quanto é que vale o y? Quando o x é 2, olha, vai ficar, ó, 4 vezes 2 é 8. 8 menos 2, 6. Quando o x for 2, o y vale 6. Bora trocar esse ponto? Quando o x for 2 está aqui, o y lá em riba, ó, 6, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Seria este ponto bem aqui, ó. Olha como é grande o gráfico, né? Perfeito? Já dá para fazer a linha, ó. Então, esta função seria mais ou menos esse desenho que eu fiz para ti. Certo? Bem aqui seria o 6, ó, e bem aqui seria o 2, certo? Só que tá certo, não tá errado não, tá tudo certo aí no gráfico. Pronto. Olha agora o que é que tu vai entender bem lindo o que eu quero te dizer, cara. Bicho, olhe para este ponto bem aqui que eu tô marcando, ó. A função
é f de x igual a 4x menos 2. Onde é que eu tenho menos 2 no gráfico? Onde é que eu tenho menos 2 no gráfico? Menos 2, está aqui, ó. Tu tá vendo que aquele ponto que é o menos 2, ele é o ponto onde a reta toca o eixo y, não é certo? Onde a reta está passando pelo y, está passando no menos 2. Olha quem está ali, ó, menos 2. Então, sempre esse cara que não tem o x, que nós chamamos de termo independente, ele vai ser onde a reta vai passar no y. Com isso, nós já conseguimos matar uma questão, um item pelo menos já. Ó. Ele pergunta, certo? Quanto é que vale o valor aí de a mais b? Cara, tu já sabe quanto é o b de cabeça. Onde é que a função passa no y? A função passa onde? Em cima do 3. Deixa eu apagar aqui que eu fiz foi riscar, né? Ela passa em cima do 3. Conclusão, o b vale 3. Esse termo aqui independente, ele vai ser sempre onde a função passa no eixo y. Se ela passou no 3, é porque o b é 3. Acabou-se, cara. Certo? Só com isso, só olhando o gráfico, tu consegue entender o que é que significa cada termo. Tá faltando apenas olhar o a. Aí o a é um pouquinho mais difícil. Deixa eu voltar lá para a minha função, certo? O a é um pouquinho mais difícil de tu enxergar, certo? Mas nada que mate, não. Nada que vá matar você, não. Bora. Tu tem que sempre conseguir achar, cara, dentro de uma função do primeiro grau, um triângulo. Dentro do gráfico, sempre tu vai ter que achar um triângulo. Olha o triângulo que eu vou desenhar aqui para ti, ó. Vai ser este camarada, tá de verde, ó. Esse triangulinho que eu vou pintar de verde, eu quero que tu olhe muito bem para ele. O que é que o senhor vai ter que achar aí, professor? Nós estamos querendo descobrir o que agora? Nós estamos querendo descobrir quanto é que vale o A. Né? Como é que eu acho o A só olhando para o gráfico? Certo? Olha, cara. Quanto é que vale todo esse tamanho daqui para cá? Olha, daqui para cá já é 6. Que vai até o 6. E daqui para cá vem até o menos 2. Então, tudo isso aqui vai ter que valer 8, né? Então, esse catetão aqui vale 8. Quanto é que vale o catetinho aqui de baixo? Ele vai do 0 até quanto? Até o 2. Pronto. Então, tu enxergou um triângulo, tu tem aqui o catetão, tem um catetinho, 8 e 2. Olhando para a minha função, para a função, que é a função f de x igual a 4x menos 2. Você já sabe que a função passa pelo menos 2, é o valor que fica aqui. O nosso objetivo é achar o a. Agora é achar o a. O a deu quanto, cara? O a deu, olha, o a deu 4. Olhando para os números que eu tenho, como é que eu faço para dar 4 esse negócio? Aqui é 8, aqui é 2. Quanto é que é 8 dividido por 2? 4. Então, nesse momento, tu percebe que o valor de A, você acha dividindo o cateto aqui pelo outro cateto. E na matemática, a gente chama a divisão dos catetos, o cateto oposto sobre o cateto adjacente, de tangente. Então, o A é a mesma coisa da tangente desse triângulo, né? Cateto sobre o outro cateto. O cateto que está em pé sobre o deitado. Tu vai achar o quê? O valor de A. 4. Legal, né? Legal demais. Então, só olhando para o gráfico, tu consegue descobrir o A e o B. O B vai ser onde a função vai tocar o Y. E o A vai ser, olhando para o triângulo, a divisão dos catetos. O cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto que está em pé sobre o cateto que está deitado. Pronto, agora tu mata a questão lá. Vamos voltar? Tá aí, ó. Certo? Eu poderia fazer a questão diretamente, né? Só dizendo, olha, o A é isso, o B é isso. Mas se você é um cara que tem dificuldade em matemática, você não vai lembrar disso. Então, eu estou mostrando para ti como é que se faz. Perfeito? Então, o B você já sabe que é 3, porque a função passa pelo 3. Como é que eu acho o A, meu amigo? Acabei de dizer para ti, o A é a tangente. Ou seja, o A, tu vai ter que olhar para esse triângulozinho aqui, ó. Quanto é que vale o cateto que está em pé? 3. Quanto é que vale o cateto que está deitado? 2. Então, o que é que seria o A? 3 sobre 2, que é a mesma coisa que 1,5. 1,5. Agora, cuidado, pelo amor de Deus, se você cair nessa pegadinha, certo? Um professor de matemática morre no mundo.
Não faça isso, meu amigo. Olha, tu tá querendo marcar o item, nem tem esse item, ó, né? Que era o 4,5, graças a Deus. Mas o A, ele não é 1,5. Se você deixar o A 1,5, um professor de matemática vai voado agora para a UTI, meu amigo. Voado, voado. Não é 1,5. Sabe por quê? Deixa eu voltar para o meu gráfico anterior. Lá para a função que eu desenhei lá, ó. Olhe para esse gráfico. O A, ele é 4. O A, ele é um valor positivo. Olha o que aconteceu com a função. A função cresceu. A função está crescendo. Quando o A é positivo, a função sobe, a função cresce. Mas o que acontece com a função que a questão me deu? É uma função que está descendo. É uma função decrescente. E toda função decrescente, o valor de A tem que ser negativo. Então isso aqui tem que dar menos 1,5. Agora sim. O A vale menos 1,5 e o B vale 3. Agora tu já matou. Ele quer saber quanto é o A mais o B. Ele quer saber quanto é o 3 mais o menos 1,5, que é a mesma coisa de subtrair, né? Que o menos sempre ganha do mais. Então, quando eu somar os dois, é a mesma coisa de subtrair. 3 menos 1,5 vai dar 1,5, 1,5, alternativa C. Certo? Aí, uma questãozinha muito boa. Gastei um tempinho aqui, de fato, para desenhar o gráfico para ti. No dia a dia, claro, eu não vou fazer isso. Na hora da prova, a gente não vai fazer isso. Você vai lembrar o que é o A, o que é o B. Mas é dessa maneira que você enxerga. Só repete aí. O B é quem passa pelo Y. Onde passar a função no Y, onde ela cortar o Y, é o B. E o A? O A tem que achar um triângulo, cateto oposto, cateto adjacente, numericamente igual a tangente. Tomando cuidado, quando a função cresce, o A é positivo. Quando a função decresce, o A é negativo. Aqui só seria uma questão pegadinha se tivesse um item que fosse 4,5. Aí você poderia cair, vacilar e perder a questão. Você poderia fazer 3 mais 1,5, 4,5. Mas nesse caso, né, a questão nem deu esse item, ainda bem, ajudou você, ajudou o concurseiro. Tá bom? Então bora aí para a questão número 3, essa foi a 2. Simbora que tem muitas questões para a gente brincar hoje aí, tá? Olha, questão número 3, uma questão que envolve equações e inequações, tá? Esqueci até de colocar o conteúdo de cada questão, mas simbora. Questão 3 fala assim. A tabela abaixo apresenta os valores cobrados por duas locadoras de veículos localizadas no estado de Goiás. Certo? Aí a locadora Formosa cobra R$ 75,00 fixos, mais um valor por quilômetro, um valor variável, né? 1,8 por quilômetro. Enquanto a Lusiânia cobra R$ 84,00, um pouquinho mais caro. No entanto, o preço por quilômetro é um pouquinho menor, R$ 1,35. Sabendo disso, qual é a alternativa que... ele faltou aqui eu acho que eu digitei errado, né? Faltou aqui a pergunta, mas com certeza ele quer saber, com base nessa tabela, qual é a alternativa correta, certo? Então, cara, antes de a gente ler a alternativa, bora descobrir qual é a equação da locadora Formosa e qual é a equação da Lusiânia, tá? Olha, ele diz na Formosa, vou fazer aqui embaixo que cabe, ó, que nós temos o quê, cara? Nós temos um preço fixo de R$ 75,00 mais um preço variável por quilômetro. R$ 1,80 por quilômetro. Então eu posso até chamar de K ou de X, tá? 1,8 vezes K. Perfeito? Enquanto na Lusiânia, você tem R$ 84,00 fixos, um pouquinho mais caro, mais R$ 1,35 por quilômetro. Agora ficou um pouquinho barato o preço por quilômetro. Certo? Sabendo disso, qual é das duas aquela que corresponde às alternativas, né? Ele vai perguntar aqui, ó. Para exatamente 20 km, o custo é igual nas duas? Para, né, o custo da Formosa é sempre menor? Ele vai perguntar essas coisinhas que a gente nem vai olhar muito para as alternativas. A gente vai tentar olhar aqui para as equações e da equação tirar as informações que são importantes. Primeira coisa, se você fosse escolher agora, qual das duas você escolheria? Para andar poucos quilômetros, distância pequena. Eu acho que você deveria escolher a Formosa.
Porque a Formosa cobra um valor menor que é fixo, que é apenas R$ 75. Então, com certeza, para distâncias pequenas, a Formosa ela vai ser melhor do que a Lusiânia, certo? No entanto, como o preço por quilômetro da Lusiânia ela é menor, certo? A Lusiânia cobra menos por quilômetro, então quanto mais quilômetros tu andar, o preço vai aumentar muito mais na Formosa do que na Lusiânia. Então vai chegar um momento que o preço da segunda vai ser mais barato, com certeza para distâncias maiores. Então, no primeiro momento, a Formosa é mais barata, mas a partir do momento que você vai aumentando os quilômetros, a Lusiânia vai começar a ser mais barata. Vamos tentar achar esse ponto? Qual é o ponto, professor, que a Formosa e a Lusiânia se igualam? Qual é o preço, qual é o total de quilômetros, na verdade, que o preço vai dar o mesmo? Nós vamos igualar as duas equações. Ao invés de fazer item por item, vamos igualar as equações que a gente tenta achar o valor que iguala os preços, tá? Vamos lá. A equação 75 mais 1,80k, eu vou dizer que vai ser igual a 84 mais 1,35k. Nesse momento eu vou achar a quilometragem que iguala os preços. Traz 1,35 para esse lado e leva o 75 para lá, nós vamos ter 1,80k menos 1,35k igual a 84 menos 75. 1,80 menos 1,35 vai dar 0, quanto? 45, né? 0,45k vai ser igual. 84 tira 75 vai dar exatamente 9. Exatamente 9. Perfeito. E agora? E agora tu vai passar esse k dividindo, meu amigo. Aliás, o 0,45 dividindo. Pega o 9 e divide por 0,45. Beleza? Aí, professor, agora o senhor chegou num ponto que eu sou péssimo em matemática, que é dividir com vírgula. Eu odeio dividir com vírgula. E cara, tu odeia mesmo? Odeio, professor, não gosto não. Pois bem, vem com o Dandan, que o Dandan vai te mostrar o seguinte. Primeira coisa, tira essa vírgula, cara, apaga essa vírgula. Mas tem um problema. A vírgula são duas casinhas, né? Para tu apagar essa vírgula e esquecer ela, tu vai ter que acrescentar 2 zeros lá em cima. É como se estivesse multiplicando por 100 em cima e por 100 embaixo, né? Para tirar essa vírgula, que são duas casinhas, tu vai ter que acrescentar lá em cima 2 zeros. Então fica 900 dividido por 45. E essa conta ficou fácil de fazer de cabeça. Porque eu sei que 45 vezes 2 dá 90. Então, para dar 900, tem que ser vezes 20. Esta conta vai dar exatamente 20 quilômetros, meu amigo. Acabou a questão. Acabou a questão. Certo? A distância em quilômetros que iguala os preços é o quê? 20. Não é justamente o que diz o item A de abestado? Para exatamente 20 quilômetros percorridos, o custo da locação é igual nas duas. A alternativa A. Amém, né? Amém. Certo? Mas aí já dá para tirar várias conclusões, né? Porque se 20 é o preço que iguala, ao passar de 20, a Lusiânia fica menor. Certo? Uma distância maior, qualquer distância, maior do que 20, a Lusiânia já vai ser melhor. A Lusiânia, né? Já vai ser melhor do que a Formosa. Certo? E aí você poderia eliminar os itens, ó. A locadora Formosa oferece um custo menor, independente do preço, do total de quilômetros? Falso. Falso. A partir de 20, a Formosa já vai ser, né, um custo maior. Tá bom? Item C. A partir de 32 quilômetros rodados, o custo da Formosa é menor que o custo da Lusiânia? Não, cara. Passou de 20, a Formosa é mais cara. A partir de 15, o custo da Lusiânia é menor? Não. Até 20, o custo da Formosa é igual ou menor. E a partir de 20, o custo da Formosa é menor. Não, a partir de 20, a Lusiânia fica menor. Então só tinha o item correto mesmo, a alternativa A. Quando der 20, o preço se iguala. Como é que tu descobre isso sem fazer a equação? Só multiplicar, cara. Se tu pegar aqui 20
e multiplicar com 1,80 vai dar R$ 36. Quanto é 36 mais 75? 111. Então fica R$ 111 que tu vai pagar, né? Se você pegar 20 e multiplicar por 1,35, tu vai pagar aqui quanto? 27, né, professor? R$ 27. E quanto é que é 27 mais 84? 111. Ou seja, o preço de fato se iguala quando a quilometragem é 20. Tá bom? Aí não era mais fácil fazer a conta aqui? Era. Se fosse item por item, talvez você desse a sorte de achar logo o item A como resposta, como a gente deu. Mas se fosse o item E, tu ia fazer 5 cálculos ao mesmo tempo e ia perder tempo demais. Era melhor trabalhar com a equação mesmo. Tá bom? Bora para a questão número 4. Então a primeira, a segunda e a terceira questões que envolvem funções e equações do primeiro grau. Daqui para frente eu acho que vai vir do segundo. Ó. Exatamente. Questão número 4 já é uma equação do segundo grau, uma função quadrática. Em uma função quadrática, chamamos de zeros da função os valores de x nos quais o gráfico corta o eixo das abscissas. Olha, só quer te confundir, né? O eixo das abscissas é o x, né? E o zero da função é achar o x1 e o x2, o x' e o x duas linhas. Não quero endoidar não, a questão quer endoidar a sua cabeça, tá? Qual das alternativas abaixo indicam os zeros da função? Tem que achar o delta, cara. Tirar o delta, tirar o x', x duas linhas. Então não vá no enunciado não, que o enunciado quer te endoidar, né? Bora. Você tem a função f de x igual a 3x2 mais 6x menos 9. Cara, você já poderia fazer a questão por soma e produto. Que você tem os itens, né? Você poderia fazer por soma e produto. Né? E eu estou vendo aqui, não vai ter nenhuma alternativa correta, viu? Porque... Não, vamos fazer. Acho que vai dar sim. Daqui eu estou vendo já. Mas eu não vou fazer soma e produto não. Vai dar mais trabalho para você. Vamos fazer o delta, que eu acho que o delta todo mundo gosta, né? Lá no nono ano todo mundo aprendeu a fazer isso. Observe que o A vale 3, o B vale 6 e o C vale menos 9. Eu sou lasco o delta, bora. Delta é igual a B2 menos 4 vezes A vezes C. Lindo. Delta, quanto é o B? 6. Então, quando eu fizer 6 elevado a 2, vai dar 36, menos 4 vezes o A, que é 3, vezes o C, que é menos 9. Amém, senão ia dar uma equação que não tinha solução, né? Ia dar um delta negativo. Mas eu sei que esse menos daqui, ó, com esse menos daqui vai papocar, vai dar mais. Então vai dar 36 mais 4 vezes 3 é 12. E 12 vezes 9 é 108. E 108 mais 36 vai me dar um delta de 144. Amém, Pai. Graças a Deus o delta me deu um quadrado perfeito. Então eu estou no caminho certo. Quando o delta tem uma raiz exata, rapaz, eu já fico feliz. Achou o delta? Agora tu vai achar o x1 e o x2. Ó. O x ele é menos o b mais ou menos a raiz desse delta dividido por 2 vezes o A. Certo? E daqui tu vai ter duas soluções. Uma solução que o delta é mais e uma solução que o delta é menos. X igual, quanto é o B? O B, cara, ele é 6. Com o menos da fórmula, fica menos 6. Mais a raiz do delta, vou chamar de x1, certo? Raiz do delta, o delta não é 144? Quanto é a raiz quadrada de 144? 12. Menos 6, mais o 12, dividido por 2 vezes o A. Quanto é o A, pai? O A é 3, ó. O A é 3. Então, quando você fizer 2 vezes o A, que é 3, 2 vezes 3, embaixo fica 6. Acabou. 12 menos 6 vai dar 6. E 6 dividido por 6 vai dar 1. Então, a primeira solução é x igual a 1. A segunda solução, que é o x2, só vai mudar uma coisa. É aqui, ó. Em vez de mais, vai ficar menos. Só isso. Então, fica menos 6, menos 12, dividido por 6. Menos 6 com menos 12 dá menos 18. E menos 18 dividido por 6 dá menos 3. Portanto, as duas soluções, ou x é 1
ou x é menos 3, ou x é 1, ou x é menos 3, a alternativa A de analfabeto, né? Tem A de analfabeto. Eita, que o Juninho gosta. Beleza? Então marca aí o item A. E vamos embora. Vamos embora perder tempo não. Já temos mais de 40 minutos de vídeo. Questão número 5. Outra questão de função quadrática. Olha, o custo de produção de X unidades de um produto em reais é determinado pela seguinte função. Custo de um determinado produto, 2x² menos 160x mais 20.000. Olha o que ele pergunta. O custo mínimo, eita, o menor custo para que ocorra uma produção. Aliás, o custo mínimo vai ocorrer para uma produção de quantas unidades? Ou seja, quanto é que tem que ser o X para o que eu vou gastar ser o mínimo possível? Ah, cara, questão decoreba essa questão aqui, certo? Você vai ter que lembrar das fórmulas que envolvem o vértice de uma parábola. Porque essa parábola você está vendo que o A é um valor positivo, o A é maior do que zero, então a parábola está feliz, ela é positiva, ela está feliz, concavidade para cima, né? Exatamente. E ao fazer essa concavidade para cima, ela tem um menor valor, que é esse aqui, ó, que nós chamamos de valor mínimo, que está exatamente em cima do vértice da parábola. Então, para tu descobrir o menor x possível, tu vai ter que achar, cara, o vértice da parábola. E aí tu lembra da fórmula? Esse é o problema. É uma questão simplesmente decoreba, não tem nada demais. Bastava saber a fórmula que você matava a questão. O x do vértice, ele é dado por menos b sobre 2 vezes o a. Lembrava disso? Eita, você não lembrava não. Pois anote, anote, anote. Quanto é que vale o b? O b é menos 160. Observe que o b ele já é negativo. Com o menos da fórmula fica positivo. Então vai ficar mais 160 dividido por 2 vezes o a. Quanto é o a? O a não é 2? Então 2 vezes o a, 2 vezes 2, 4. E 160 dividido para 4 me encontra um valor de x igual a 40. Aí seria a alternativa D de Danley. E aí você corre para o abraço. Certo? Tá vendo? Uma questão de 2 linhas, cara. 2 linhas que você perderia simplesmente por não saber a fórmula. Né? Questão que nós chamamos de decoreba. Decoreba. Dava para fazer de outro jeito? Dava, desenhando o gráfico. Aí tu ia ter um trabalho, porque o gráfico tem o tamanho de 20.000, né? Olha o tamanho do gráfico, 20.000. Se eu não me engano, por ali o C ser positivo em 20.000, a equação não vai ter solução real. Então você não conseguiria achar o x1 e o x2. Então o gráfico seria muito complicado de desenhar. Possivelmente você ia errar. Então tinha que saber essa formulazinha, né? Tinha que saber essa formulazinha. Tá lindo? Então essa foi a questão 5. Bora para a questão 6. Olha, questão 6, ó. Função, equação, primeiro e segundo grau. Morreu. Eu fiz questões de função do primeiro, 2. Fiz questão de função do segundo, 2. Fiz uma questão de equação do primeiro grau. Aí 5 questões. Sexta. Daqui para frente são questões de porcentagem, juros e ângulos. Porcentagem, juros e ângulos. 2 de porcentagem, 2 de juros e uma só de ângulo. Certo? E bora lá, vamos ver se torcer, né, que domingo que vem aparece na sua prova isso aí. Questão número 6 são questões mais, né, quando cai porcentagem, geralmente é um conteúdo mais simples, tá? Questão número 6 fala assim, ó. Na prova objetiva de um concurso, acertei 40% do total das questões. Então, o total de acertos, 40%. Mas eu errei 30%. Errei 30%. Observe, eu acertei 40%, errei 30%, já me dá quantos por cento? 40 mais 30 já dá 70%. E deixei 12 questões sem responder. Opa, ele deixou em branco o total de 12 questões. Cara, quanto é que vale essas 12 questões em porcentagem? Muito simples de saber, né? Porque se o total que ele acertou é 40, mais o que ele já errou dá 30, já está dando 70%.
Para completar 100%, ainda faltam 30. Então o 30% da prova ele deixou sem responder, ele deixou em branco. Então essas 12 questões equivalem a 30%. Vou escrever isso. Ó. 30% da prova equivale a 12 questões. Certo? Pergunta. Quantas questões objetivas eu acertei? Pronto, ele quer saber quantas ele acertou, cara. Acabou-se a questão. Quantos por cento ele acertou? 40. Então, se 30% vale 12, 40% de acerto vai valer quanto? X. Uma simples questão de regra de 3. Simples. Questão de regra de 3. Só fazer aí o Planeta Xuxa, Encruzilhada, X da Morte, Frango de Macumba e correr pro abraço, meu amigo. Ó. Vai ficar 30 vezes X, 30x, igual a 40 vezes 12. Aluno Dandan não multiplica, tá? Aluno Dandan não multiplica. 40 vezes 12. Passo 30 dividindo. Então, o x vai dar 40 vezes 12 dividido para 30. Agora, tu vai entender por que o aluno Dandan não multiplica. Por causa disso, ó. Ele vai cortar o 0 do 40 com o 0 do 30. E vai dividir aqui de cabeça, cara. Ó. Quanto é que é 12 dividido para 3? 4 lá em riba. E aí você tem 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Por isso que aluno Dandan não multiplica, porque ele vai ter mais trabalho. A gente só faz é simplificar as coisas. Ele acertou 16 questões. Alternativa D de Danley novamente. Certo? Evite multiplicar. Por mais que a multiplicação não seria tão grande, né? 40 vezes 12 daria 480. E aí ficaria 480 sobre 30, cortaria o 0 com 0, ficaria 48 sobre 3 e 48 dividido por 3 é 16. Lindo, mas o cálculo deu bonito. Pode ser que você encontre o cálculo muito feio. E aí se tu multiplicar, tu vai perder tempo. Não vai conseguir nem acertar a questão. Certo? Então esse método Dandan de cortar é lindo. X igual a 16. Corre por abraço e vai para a 7ª questão, cara. Bora. Mesma coisa, outra questãozinha de porcentagem, ó. Uma hamburgueria comercializa 1.220 sanduíches por mês. 1.220 sanduíches por mês. Esse é o total. Escreva. Total, 1.220. Mas pretende aumentar suas vendas em 35%. Pensa comigo. Hoje ele está fazendo 100%. Se ele aumentar em 35%, ele vai ter que fazer agora 135%. Guarda isso. Se ele conseguir atingir tal meta, o estabelecimento passará a vender a quantidade de quantos sanduíches? É isso que ele quer saber. Olha, 135% é o que ele vai ter que passar a vender. E porcentagem é uma divisão por 100 e dividir por 100 você volta 2 casas a vírgula, né? Então isso aqui é a mesma coisa que 1,35. Então, cara, para tu saber quanto é que vai dar um aumento de 35%, basta tu multiplicar esta brincadeira por 1,35. Acabou-se. Só isso. Então aí tu vai ter só um trabalhinho, vai gastar só um tempinho chato pra caramba de fazer essa conta com 4 números, né? Chato, né? Mas tenha paciência que tudo dá certo. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 2, 10. 0 vai subir 1. 5 vezes 12 é 60, com mais 1 dá 61. 3 vezes 0 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 12, 36. E 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 2 dá 2 e 1 vezes 1 dá 1. Então esta conta vai dar 0, 0, 1 mais 6 dá 7, 6 com 6, 12, com mais 2, 14, sobe 1, 3 com 2, 5, mais 1, 6 e baixa 1. E a vírgula, como tinha 2 casas, permanece com 2 casas, você vai dar uma resposta de 1.647. A alternativa é de igreja, exatamente, é de igreja. E senta o dedo, meu amigo, senta o dedo que você vai acertar essa questão. Questão de nível fácil, né? Nível fácil.
certo? Se aparecer na sua prova, você não pode deixar de perder uma questãozinha dessa, tá, galera? Não pode deixar de perder uma questãozinha dessa. Molezinha, tá? Aí você molezinha pro senhor. É não, cara. Você já sabe como é que é a UES. A UES adora questão difícil, né? E aí você pega uma questão que é só multiplicar, você não pode dizer que a questão que é só multiplicar é uma questão difícil, tá? Simbora. Questão número 8. Ângulos, tá? Duas de porcentagem, agora ângulos. E as últimas duas de juros simples, tá? Então, questão número 8, ela fala assim, ó. Em uma exposição cujo tema era a praticidade dos elementos cotidianos, foi apresentada uma escrivaninha construída por vários polígonos. Para que a escrivaninha possua o formato desejado, os polígonos usados e os seus ângulos devem ser determinados para garantir o encaixe perfeito. O responsável pelo projeto de construção do móvel determinou todos os ângulos dos hexágonos e obteve os valores em graus. Então ele já está dizendo para mim o que é que ele quer achar, né? Todos os ângulos dos hexágonos. E você já tem aqui o primeiro ângulo destacado. Ele quer saber só um ângulo desse. Basta um. Bora. Conclusão. Qual foi o valor encontrado pelo profissional da escrivaninha, na construção da escrivaninha, para o ângulo destacado? Ou seja, quanto é que vale aquele ângulo, aquele único ângulo, né, do hexágono? E aí, professor? Olha, hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O hexágono ele tem 6 lados, né? Perfeito. Se você lembrar da fórmula, lindo. Lembrou da fórmula, maravilha, perfeito, você vai se dar bem. Não lembrou da fórmula? Faz isso aqui que o Dandan vai fazer, que é sucesso. Cara, se tu soubesse quanto é que vale a soma de todos, tu mataria muito facilmente o valor desse ângulozinho aqui, ó. Se tu soubesse quanto é todos, quanto é que vale a soma de tudinho, tu descobriria muito fácil quanto é que vale só um. Porque num hexágono você tem 6 ângulos e todos eles são iguais. Se o hexágono é regular, a questão diz isso. Então, se eu descobrir a soma de todos, basta dividir por 6 que eu encontro o valor do ângulo que ele destacou. Mas esse é o problema. Como é que eu sei o valor da soma de todos? Pronto. Aí tem uma formulazinha, eu vou até escrever a fórmula, mas eu não vou fazer pela fórmula. Eu posso até te indicar, certo? A soma dos ângulos internos de qualquer figura é dada por n menos 2 vezes 180, onde esse n é o número de lados. Lembrou dessa fórmula, oitava série? Lembro não. Então faz assim, ó. Toda figura, todo polígono você consegue, cara, dividir em triângulos. Todas. Qualquer figura. Vamos ver se você lembra. Quanto é que vale a soma dos ângulos internos do triângulo? Se eu pegar o alfa mais o beta mais o teta, ou o teta, quanto é que dá alfa mais beta mais teta? Sempre 180 graus. A soma dos ângulos de um triângulo sempre dá 180. Observe. Olha como é que eu vou dividir aqui o hexágono. Ó. Vou escolher um vértice e vou lá traçar diagonais que eu consigo passar por esse vértice. 1, 2, 3. Quantos triângulos eu formei, cara, nessa brincadeira? Eu formei 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 triângulos. Ora, meu amigo, nós sabemos que apenas um único triângulo vale 180. Como eu tenho 4, 180 vezes 4 vai me dar um total de 720 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um hexágono é 720. Certo? Como é que eu faria pela fórmula? Um hexágono tem quantos lados? 6. Aí tu trocaria aqui, ó, 6 menos 2, 4. Tu chegaria nos mesmos 4 que eu encontrei. Certo? Porque essa fórmula deriva da construção de triângulos, tá? Então, bastava tu lembrar que um triângulo era 180, que tu faria essa questão. Certo? A soma dos ângulos internos do hexágono sempre dá 720. Mas eu não quero a soma. Ele perguntou o quê? O valor só de um ângulo apenas. Só um. Ora, meu amigo, se eu sei que a soma é 720,
e eu tenho 6 ângulos, todos iguais, para descobrir o valor de um, é só dividir por 6. 720 dividido por 6 vai dar 120 graus, seria a alternativa C de casa. Ou C de cotovelo, né, que é melhor. Professor, melhor o C de cotovelo. Pois é, eu também acho. Tá bom? É uma questão bem legal, né? Bem legal, bem legal. Uma outra maneira seria você dividir a figura em triângulos equiláteros. Aí o triângulo equilátero você sabe que é 60. E aquele ângulo representa 2 valores de 60, né? Quando você desenhar. Aí daria 120. Também é uma outra ideia. Rapaz, nunca uma questão de matemática só se dá para fazer por um jeito. Nunca. Certo? Você dominando as ferramentas, você pode fazer a mesma questão de 50 vezes que você puder, tá? Então, não fique bitolado em um jeito apenas. Eu quero a fórmula, adoro fórmula. Não, cara. Tente raciocinar uma coisinha que você faz a questão sem fórmula nenhuma. Bora. Questão número 9, tá acabando, tá acabando, vai dar 1h10 de vídeo, tá bom demais. Questão 9 fala assim, ó. Em um investimento feito com taxa de juros simples, para aí, primeira informação, você já sabe que a questão é de juros. Qual é a fórmula do juros simples? Juros é igual ao City, né? É só lembrar do Guardiola, o técnico do Manchester City. Juros igual a City. O que é o J? J é juros. O C é o valor investido, é o que nós chamamos de capital. O I é a minha taxa. Não vacile na taxa. A taxa sempre vai ser dada em porcentagem, mas você vai colocar em forma ou decimal ou de fração. Eu vou escolher a fração, claro, né? Porcentagem é sempre uma divisão por 100. Então não esqueça que a taxa tem que estar dividida por 100. E o T é o famoso tempo. Um outro cuidado que você tem que ter é que a taxa ela sempre vai aparecer assim. Tantos por cento ao mês, tantos por cento ao ano, tantos por cento ao trimestre, ao bimestre, né? Ele sempre vai me dar o tempo da taxa. E o tempo ali da taxa, ao mês, ao ano, ao bimestre, tem que estar igual ao próprio tempo que a questão vai me dar, ao tempo da aplicação. Cuidado que pode aparecer assim, ó. Uma aplicação vai ser feita durante 2 anos a uma taxa mensal de 5%. Aí a taxa está em mês e o tempo está em ano. Tem coisa errada. Você não pode trabalhar com as taxas diferentes do tempo, tá? Beleza? E é o caso dessa questão. Ó. Bora continuar a leitura. Em um investimento feito com taxa de juros simples de 3,5%, então ele já me deu que o I é 3,5%, durante 4 bimestres, observe o tempo, 4 bimestres, observe a taxa, é 3,% o quê, meu amigo? Ao mês. Então a taxa está em mês, mas o tempo está em bimestre, tu vai ter que ajeitar isso. Como é que ajeita? Um bimestre são quantos meses? 2. Um bimestre, 2 meses. 4 bimestres, 4 vezes 2, 8. Então, troca o tempo que é 4 bimestres por 8 meses. Agora fica lindo, né? A taxa ao mês e o tempo também. Único cuidado que você tem que ter nessa questão. Era a única pegadinha, né? Cuidado com a taxa e o tempo. Show? Aí a pergunta é, sabendo que ela fez uma aplicação a juros simples de 3,5% ao mês durante 4 bimestres e ela recebeu de juros R$14.000. Então o J é R$14.000. Pergunta, quanto foi que a Célia investiu? Qual foi o capital C que ela empregou nessa aplicação a juros simples? Né? Você tem o J, tem o I, tem o T, está faltando só descobrir o C e correu por abraço. Então é só substituir os valores e ter paciência, ter calma para não errar os cálculos. Você já fez 90% da questão. Agora é só multiplicar e dividir e mandou brasa, viu? Bora aqui para a próxima página. Ó. Bora. Juros é igual a C vezes I vezes T. E aí basta substituir esses valores, cara. Bora. Quanto é os juros? 14 mil. Então troca 14 mil igual
Quanto é o capital? É justamente aquilo que tu quer achar, cara. O capital é aquilo que tu vai querer descobrir. Vezes. Quanto é o I? O I é 3,5%. Atenção. 3,5%. Quando tu for trocar o 3,5%, tu vai ter que dividir por 100. 3,5 sobre 100. Porque sempre uma divisão, uma porcentagem é uma divisão por 100. Beleza? Vezes o tempo. Quanto é o tempo? O tempo é de 8 meses. Pronto. Bora fazer essa conta e correr para o abraço. Vai dar 14.000 igual. Olha, 3,5 vezes 8 vai dar 28, né? 8 vezes 5, 40, 28. Então fica 28C dividido por 100. Lindo. E aí? E aí tu vai fazer o seguinte, ó. Vai colocar um aqui embaixo e vai fazer o cruzamento. Então fica 28C igual 14.000 vezes 100, é só acrescentar 2 zeros nesse 14.000. Então fica 14 com mais 3 zeros, 14.000 e acrescenta mais 2. Beleza. Eita, professor, tá ficando grande. Tenha calma, rapaz. Respire, respire, respire. Passa o 28 dividindo. Então fica esse número grande aí, que é 1.400.000, dividido por 28. Certo? Olha a esperteza. Não precisa dividir esse número todo. Divide só esses caras aqui, ó. Ó, só esses dois. Quanto é que é 140 dividido para 28? 5 vezes. E aí repete 4 zeros. Então fica o 5 com mais 4 zeros. Aí sim, meu amigo. Agora sim. Bate 50 mil reais de capital. Seria o item C, né? C de Célia. 50 mil reais investidos. Certo? Show de bola, hein? Show de bola. 50 mil reais para ganhar 14, até eu quero, né, rapaz? Até eu quero uma boquinha dessa, né? Lindo, 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 lindo. Uma questãozinha de juros simples. Show? Essa é uma questão de juros simples mais clássica, né? Onde ele te dá os valores e você só substitui e tenta brincar com as contas. A próxima e última questão de hoje, você vai perceber que é uma questão um pouquinho mais bem elaborada. Não é difícil, certo? Mas ela não vai me dar todos os valores. Ela vai perguntar o seguinte, ó. Em quantos anos triplicará um capital aplicado à taxa de juros simples de 2% ao ano? Observe que ele me deu somente uma informação, um número, que o I, que é a taxa, é de 2% ao ano. Ao ano. Então você vai achar o tempo em ano. O I, 2%. Aí ele pergunta em quanto tempo o capital vai triplicar. Ora, se você chamar o capital de X, ele quer que o capital fique o quê? Fique 3x. Isso é o que você vai ter depois da aplicação, 3x. O que você vai ter no final da aplicação, nós chamamos de montante. Então ele quer que o montante seja de 3x. Ora, você tinha x, agora tem 3x. Quanto foi que tu ganhou? Professor, eu ganhei 2x. Pois é. Esse ganhou, nós chamamos de juros, certo? Então, tu tem os juros, que é 2x, tem o capital, que é x, tem a taxa e quer descobrir o quê? O tempo. É só usar o tal do SIT. Usa o SIT, que é sucesso. Vou fazer aqui, ó. Juros é igual ao capital vezes o I vezes o tempo. Bora. Quanto é os juros? 2x. Igual. Capital, x. O tempo, não sei, mas o I eu sei, que é de 2 por 100. E o tempo eu não sei, é o que eu quero achar. Professor, eu já posso cortar o x com x? Deve. Papoca esse x com esse x, certo? Então vai ficar 2 igual, do outro lado, 2t dividido por 100. Faz de novo o cruz credo que não vai fugir dele, ó. 2t vezes 1 dá 2t. E 2 vezes 100 dá 200. Passo 2 dividindo, portanto o t vai ser 100 anos. 200 dividido por 2 dá 100 anos. Vai demorar 100 anos para o teu capital triplicar. Alternativa B de Boston. B de Boston. E aí com isso a gente
finaliza esse mais um simulado Metrofol. Certo? Aí, cara, estamos passando por todos os pontos do edital. Nesse momento, nós já chegamos à metade. Tá faltando a outra metade e a outra metade vai aparecer quando, professor? Quando o professor da lei tiver tempo. Sábado, segunda, terça, quarta, até a data da prova, que é domingo que vem, vai ter aí, vão aparecer para você mais 2 simulados, fechando todo o edital, se Deus quiser. Beleza? É isso aí, valeu, forte abraço. O Dandan aparece a qualquer hora para você. Tchau.